Olá, boa noite novamente a todos e a todas. Muito obrigado por estarem aqui com a gente para esse lançamento muito especial. Em primeiro lugar, reitero, né, os agradecimentos que a gente já fez na atividade de abertura da semana, a toda a comissão organizadora da segunda semana de letras, a todos os estudantes envolvidos na organização desse evento também. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. E esse agradecimento vai em nome de toda a equipe da LED, né? A gente ficou muito contente de que esses lançamentos especiais da LED pudessem estar na programação da Semana de Letras. Agradeço em nome da equipe da LED, que é uma equipe grande, então vou mencionar, em primeiro lugar, o meu colega Luiz Henrique Oliveira, que é vice-coordenador da LED, os meus colegas Ana Elisa Ribeiro, Elaine Martins, Maria do Rosário, Rogério Barbosa, Wagner Moreira, que também fazem parte da comissão editorial e que têm ajudado a construir a LED. A LED tem se tornado cada vez mais, né, um espaço laboratorial do curso de letras, e a gente fica muito feliz de fazer esse lançamento aqui justamente na Semana de Letras, para poder comemorar com todos vocês que fazem parte da nossa comunidade, né, a realização desses livros. Importante dizer, né, que esses livros todos são resultado do trabalho coletivo desses colegas que eu mencionei agora, também dos estagiários, de monitores, bolsistas, alunos voluntários, alunos nas disciplinas do curso de letras, nas disciplinas práticas. Então, o meu agradecimento vai para todas essas pessoas e, claro, o agradecimento que a gente faz a todos vocês também é em nome dessas pessoas. Para quem não conhece, se a gente tiver aí alguém que esteja assistindo que não faça parte, né, do curso de letras, a LED é a editora laboratório do curso de letras. Ela foi criada no ano de 2019, mas desde o início, né, do curso de letras, a LED ela já está no horizonte, digamos assim, né, dentro do projeto político-pedagógico de criação do curso de letras, já se prevê uma instância de prática laboratorial em todas as áreas da edição, né, seja em produtos impressos, digitais. E então a criação da LED em 2019 vem cumprir com alguns desses objetivos que já estavam lá no início, né, no projeto fundacional do curso. Então, nesse lançamento, a gente tem a alegria de lançar alguns dos últimos resultados do nosso trabalho. É claro que esse resultado ele é uma fotografia, né, do que a LED está fazendo hoje. A vontade que eu tenho é de contar para vocês todas as outras coisas que a LED tem feito, mas desde já eu já convido vocês a entrar no site da LED, que é www.led.cefetmg.br, para conhecer as nossas atividades, além dos livros que estão todos disponíveis para download gratuito. Lá vocês também conhecem as lives do LED Talks, também o YouTube da LED, né, onde vocês podem encontrar, além das lives do LED Talks, também os lançamentos que já aconteceram até agora. Enfim, convido todas vocês a acompanhar o trabalho da LED e para participar com a gente, né? Então, todos os estudantes do curso de letras são muito bem-vindos à LED. A gente tenta, na medida do possível, abrigar, né, acolher todos vocês, porque a gente acredita, de fato, que essa instância ela é uma instância importante para a formação. E também aos colegas, né, que têm os seus projetos, que gostariam de desenvolver livros e outros produtos. A LED também se coloca à disposição para receber, para avaliar esses projetos e, na medida do possível, colocá-los em prática também. Bom, sem mais delongas, eu quero contar para vocês que hoje, nesta live, a gente vai lançar 3 títulos da LED, e amanhã, mais ou menos nesse horário, um pouquinho mais tarde, vocês também vão poder assistir ao lançamento de outros 4 títulos. Na live de amanhã, quem vai conduzir
os trabalhos é o professor Luiz Henrique Oliveira. Então, sem mais delongas, eu quero convidar, em primeiro lugar, 3 das estudantes que fizeram parte dessa história recente da LED e que participaram da produção desses 3 livros sobre os quais a gente vai falar hoje, que são os livros Ceferno, Histórias de Terror e Malcriação, que foi organizado pela professora Bruna Ferraz, o livro Sistema Prisional Brasileiro e Alternativas Penais, que foi organizado pela professora Mariana Sestari e pela professora Carla Moreira, também com participação da professora Renata, e, por fim, o livro Por que Ler Machado de Assis Hoje, que foi organizado pela minha colega coordenadora e professora Joelma Xavier. Então, eu vou pedir para o Emerson, a quem eu agradeço também por estar colaborando aí com a gente nessas lives, vou pedir para ele colocar aqui para conversar comigo a Nicole, a Ana Paula e a Rayana, né? Que são 3 estudantes, então, que fizeram parte dessa história, que fazem parte agora da história da LED. Em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês por terem topado participar dessa conversa. O ideal seria que a gente tivesse bastante tempo, né, para falar de todos os livros, mas vai ser uma live curtinha, então eu queria começar perguntando para vocês de qual dos projetos que a gente está lançando hoje vocês participaram e como foi essa experiência. Eu vou começar pela Nicole, né, que vai contar um pouco da experiência dela como autora, né? Então, Nicole, bem-vinda, obrigado por estar participando dessa live com a gente. Eu, de fato, fico muito contente quando eu vejo estudantes do ensino médio técnico do Cefet, sejam os estudantes atuais ou os que já se formaram, também participando das atividades da LED. Então, se você puder, por favor, contar um pouquinho para a gente da sua experiência como autora aí no livro organizado pela professora Bruna. Boa noite. Claro. Boa noite, gente. Boa noite para quem está em casa também. Eu participei do projeto do Ceferno, né? Histórias de Terror e Malcriação, organizado pela Bruna. A gente fez esse projeto lá em 2018, então faz um tempinho, não está fresco na memória não, mas a gente realizou o projeto, a gente primeiro leu um conto do Edgar Allan Poe, da Máscara Rubra. A gente fez uma leitura, a turma toda, e aí a gente meio que escreveu o conto ali em conjunto, depois de refletir um pouco sobre esse terror, né? E, inclusive, eu tive uma conversa com a Bruna esses dias para trás, a gente estava conversando sobre como que a gente reagiu a esse conto e sobre como esse conto se encaixa aí no dia de hoje. Quem lê o livro lá vai ter um pouco dessa discussão com a Bruna. E eu lembro que quando a gente leu esse conto para poder escrever, a gente teve uma quebra de expectativa, assim. Porque, para quem nunca leu esse conto, ele é um conto que fala de terror, mas ele trata de uma doença, ele trata de uma peste, né, assim. E não é o que a gente estava esperando. Quando ela falou que a gente ia ler alguma coisa de horror, produzir alguma coisa de horror, a gente esperava uma coisa muito mais gráfica, assim. Que foi, inclusive, o lado que a gente foi com o nosso conto, né? A gente resolveu escrever uma coisa mais gráfica do que o Edgar. Mas, quando a gente estava fazendo esse projeto, depois de fazer a leitura do conto, a gente foi dividido em grupo, na turma, e a gente tentou escrever esse conto em conjunto. E foi uma experiência, assim, muito interessante, tanto porque naquela época eu não estava escrevendo muito, e nunca tinha achado que eu ia escrever alguma coisa, assim, completamente original, né, uma coisa ficcional. A gente, às vezes, tem essa impressão de que escrever uma coisa ficcional é uma coisa para pouquíssimas pessoas do mundo, e que você tem que ser um gênio para conseguir escrever qualquer coisa. E também esse projeto foi realmente assim, para mudar isso na cabeça da gente. Acho que todo mundo da turma que participou desse projeto, das várias turmas, na verdade, né, que a Bruna fez esse projeto, a gente estava ali nos 15, 16 anos, e a gente teve a oportunidade de escrever alguma coisa e ter esse incentivo, né, essa motivação de escrever alguma coisa completamente da nossa cabeça. E ter uma motivação para fazer isso foi muito legal. Eu acho que essa, com certeza, foi a parte mais legal assim, do projeto. Foi realmente ser incentivado a escrever, tanto que até hoje eu escrevo de maneira assim, bem recreacional. Mas foi uma abertura de porta, assim, acho que para todo mundo que participou do projeto. Legal, Nicole. Eu aproveito essa tua fala para comentar com as pessoas, né, que estão assistindo a gente, que tanto o Ceferno quanto o Sistema Prisional Brasileiro, que é o outro livro do qual a gente vai falar hoje também, que a Ana Paula vai comentar um pouco já, são os 2 primeiros lançamentos do selo Barulho, que justamente tem esse objetivo, né, de
de dar voz aos estudantes do ensino médio, do ensino técnico. E eu queria, Nicole, só para complementar aí o que você acabou de comentar, que você falasse um pouco dessa experiência autoral, né? Como é que de repente, se descobrir autora nessa situação de trabalho no ensino médio? Ah, sim. Foi muito divertido para mim. Eu acho que não é uma questão, para mim, pelo menos, foi só de se descobrir, mas foi de ganhar confiança, assim, né? Às vezes, a gente faz as coisas na brincadeira, a gente escreve um pouquinho ali, mas a gente tem vergonha de admitir, ou a gente não tem muita confiança no que a gente faz. E aí, esse projeto, ele traz pra gente essa autoconfiança, né? Ele fala, nossa, você escreveu um negócio legal, a Bruna vem e fala pra gente, olha, tem um potencial aqui, escreve mais, dá esse incentivo. E aí termina hoje, faz 5 anos já, 4 anos que esse projeto aconteceu. E até hoje eu ainda sinto essa confiança. Quando eu fico um pouco receosa de escrever, eu lembro, nossa, eu fiz aquele projeto, foi muito legal. Legal, Nicole. Ó, te parabenizo pelo livro. Eu li todos os contos e li o seu conto e fiquei muito encantado assim com a qualidade dos textos, com o modo como vocês conseguiram envolver o leitor e tenho certeza de que esse trabalho de vocês é também um incentivo para que outros jovens se despertem para a literatura, para a escrita, para a leitura, enfim. Então, te agradeço por ter feito parte desse projeto e espero que a gente da LED espera que o resultado do livro tenha ficado a contento de vocês, autores. Então, quando vocês puderem, comentem com a gente também o que vocês acharam da diagramação, o que vocês acharam do livro como um todo, tá bom? Com Obrigado. certeza. Que agradeço. Vou aproveitar que a gente está falando, né, do Selo Barulho e perguntar para a Ana Paula, né? A Ana Paula fez parte da equipe editorial do livro Sistema Prisional Brasileiro e Alternativas Penais. Então, a Ana Paula estudante do curso de Letras, queria que você contasse para a gente, Ana, como é que foi essa experiência de fazer parte da equipe editorial desse livro e pensando nessa especificidade mesmo, né, do Selo Barulho, de editar textos que são desses jovens escritores. Você está sem microfone. Agora foi. Boa noite a todos e a todas. A edição, né, o trabalhar com esse livro pode parecer um pouco clichê, mas foi desafiador, só que aquele desafiador gratificante. Desafiador no sentido de que foi pensado para ser no momento pré-pandemia, então a gente ia fazer um trabalho com ele dentro de sala de aula, encontros físicos, e aí veio a pandemia, veio todas aquelas incertezas, e nos encontramos 6 meses depois, num ensino totalmente remoto, com o desafio de lançar um livro dos alunos, dos textos dos alunos do ensino médio, alunos esses que já haviam formado, então a gente não teve contato com os autores, somente com as coordenadoras, e gratificante de ver a qualidade dos textos produzidos de um tema tão complexo. A gente é acostumado a ver esse tema de sistema prisional em artigos, em teses gigantescas, e ver o jovem, né, o adolescente, o jovem escrever de uma linguagem deles, o que eles enxergam desse sistema, são textos, assim, opiniões, eles têm textos que trazem dados do sistema prisional brasileiro, e conseguir colocar isso no papel, né, por assim dizer, foi desafiador para o nosso grupo. E, na época, assim, foi uma matéria do professor Zé, e ele, lembro que ele falava assim, porque a gente está na nova realidade, a gente está numa editora totalmente sem espaço físico, e é isso. Então, vamos fazer da forma possível, e deu nesse resultado, nesse lançamento incrível, com textos incríveis dos alunos, assim. Acredito que esse livro ele veio para fazer um trocadilho, para fazer barulho mesmo e mexer com o pensamento. O Cefet já é forte nessa questão de trabalhar com o sistema prisional, nós temos, né, diversos projetos de extensão que trabalham com o sistema prisional, o Virando a Página e o Reconectar,
E agora tem uma obra, e colocou isso no papel, uma obra escrita por alunos do Cefet, algo e editado pela graduação, o que é maravilhoso, que a gente consegue perceber o quanto que o Cefet é interligado e promove diversas interações entre todos os que passam ali. Muito legal, Ana Paula, você falar disso, porque eu acho que é um desafio para nós no Cefet, né? Falo como professor, mas tenho certeza que a impressão dos estudantes deve ser parecida. O desafio de integrar, né, os diferentes níveis da escola, muitas vezes o que se passa no ensino médio e técnico não chega na graduação e vice-versa, com a pós-graduação a mesma coisa, então achei interessante isso que você falou, porque é um trabalho muito diferente de, por exemplo, editar textos de professores ou editar textos de autores consagrados. E a segunda coisa que você falou é com relação à temática, né? Que a Nicole ela falou de um livro que é de contos, né? Em que tem um exercício criativo de falar de terror. E aí você está falando para a gente de uma outra temática, né? Esse é um livro que tem artigos de opinião, que tem resenhas sobre uma temática super delicada, né? Como é que foi para você e para o grupo que editou o livro tratar dessa temática nessa perspectiva? A gente, Editorial, digamos assim. assim, foi curioso porque a gente aprende, né, assim, na teoria que todas as vezes que a gente vai editar um livro, a gente vai ter contato com os autores, a gente vai conseguir ter uma troca, e aí a gente vem com um material pronto, que havia sido trabalhado pelas organizadoras, né, a Mari e a Carla, com os alunos, e a gente não ia ter esse contato com eles. E vem esse desafio de trabalhar um texto pronto em que a gente, né, a gente não deve realizar grandes modificações e, ao mesmo tempo, conseguir fazer as edições necessárias sem alterar aquele texto cru ali, né? E aí acaba sendo um projeto com uma proporção bem diferente do que a gente é acostumado, que a gente escuta, a gente pode marcar reunião com os autores, a gente vai sentar e aí a gente não consegue, porque vem um momento de pandemia, os alunos já formados, a gente sem conseguir reunir, não tinha nem contato com todo mundo, e a gente conseguiu um contato ali, a gente, né, tentou fazer, modificar, e a temática, porque a Carla, né, ela havia explicado para a gente que teve esse trabalho na sala de aula, uma pesquisa antecipada, para que eles escolham um livro assim, diverso, ao mesmo tempo que consegue falar sobre o sistema prisional envolvendo gestantes, fala ali uma opinião daquela, né, da famosa, infelizmente, a famosa frase que viralizou nesse governo que a gente tem, que é bandido bom, é bandido morto, e a perspectiva deles, de tanto estigma que a sociedade tem desse sistema prisional, de como que eles veem, se eles ratificam esse estigma, não ratificam, fica aí o convite à leitura, né, dos textos para ver qual que é a opinião dos alunos do ensino médio do Cefet sobre esse tema. Obrigado, Ana. Fico feliz que você tenha contribuído também com esse projeto e acho que você falou uma coisa muito importante que acho que é um dos objetivos do Selo Barulho também, que é de fazer com que essas vozes, né, desses jovens participem desses debates que são muito complexos, né? Eu acho que a escola, se ela pode fazer alguma coisa boa por nós, essa, né, de dar para esses jovens a chance de discutir esse tipo de tema, de que eles possam se manifestar. E eu tenho pensado muito isso, né, da publicação como participação no debate público, né? Como é que esses jovens também podem e também devem se posicionar a partir desse trabalho que você comentou das professoras, né? Assim como no caso da Nicole, vale dizer que são textos que resultam de trabalhos feitos em sala de aula, né? De maneira muito criteriosa. E é muito, muito gratificante, assim, para a LED ver esse resultado de trabalho em sala de aula dos colegas se tornar esse produto que vai entrar, digamos assim, nessa cadeia ininterrupta, né, de discursos que podem ajudar a transformar, né, a visão das pessoas com relação a esses temas. Então,
Te agradeço e contamos sempre com você aí no curso de letras, na LED também. Obrigado, viu? Obrigada. Eu vou passar, então, vou conversar com a Rayana. Rayana, obrigado também por ter topado participar dessa live. Rayana foi, né, da equipe editorial que cuidou do livro organizado pela professora Joelma, que se chama Por que Ler Machado de Assis Hoje. Também jovens autores, né, Rayana? Aí seus colegas do curso de letras. Conta pra gente como é que foi trabalhar nesse livro. Então, eu estou aqui representando um coletivo, né? Tanto as minhas colegas autoras, né, da graduação de letras, e também as outras meninas que fizeram parte do grupo nesse trabalho, Rafaela Alfaia, Daniele Porto, Camila Queiroga, Priscila Couto e a Rosânia. Esse trabalho de edição e do projeto do livro foi desenvolvido em 2 disciplinas, né? Do semestre, nós fizemos no semestre passado, a gente achou que foi até muito rápido, porque a gente pegou o material completamente assustadas. Eu me vi muito na fala da Nicole, quando ela falou de ter a confiança de fazer aquele trabalho. Então, inicialmente, quando a gente pegou o original, a gente falou, não tem condições da gente fazer isso, a gente não vai dar conta, é muita coisa, a gente nem sabe como mexer num programa de edição e de como fazer isso virar real. E, assim, fomos tendo nossas reuniões, nossas ideias, ouvimos muitas críticas, principalmente em relação às cores, né, Muniz? É verdade. Precisamos bater o pé em algumas questões que eram nossas, que nós pensamos para o projeto do livro. E, assim, foi muito interessante como fluiu muito fácil, assim, quando a gente começou a trabalhar no livro, quando a gente começou a ler os textos, inicialmente, algumas questões nos levou a fazer pesquisas para saber termos, para saber se aquela forma era a forma adequada de falar ali. E, assim, foi um trabalho que fluiu muito fácil e muito natural, assim, no momento que a gente sentava para discutir as coisas. Isso que você comentou das cores, né? Vou dar um pouco de contexto para as pessoas, mas esse livro, assim como outros, foi discutido, né? O projeto gráfico dele foi discutido durante as minhas aulas. E eu acho que essa decisão sobre as cores que a Rayana está mencionando é um exemplo muito significativo do que é formar editores, né? Claro que, como professor, dá o nosso ponto de vista, mas também deixar que os editores batam o pé nas decisões, né? E eu acho que o grupo da Rayana, né, as pessoas que ela mencionou agora há pouco, foram muito bem-sucedidas nesse sentido, né? De mostrar, para mim como professor, também para o restante da turma, que as decisões que elas estavam tomando, as decisões editoriais, eram muito bem embasadas, muito criteriosas, né? Então, acho que nesse processo, eu acho que a LED é isso mesmo, o professor aprende muito também. Então, por isso, eu também te agradeço. E acho muito curioso você falar que no começo foi muito desafiador, que vocês não sabiam como fazer, porque as pessoas vão ver, né, o livro, assim como os outros também, né? Não parece que vocês tiveram dificuldade para fazer esse livro, né? Eu acho que tanto o livro do grupo da Ana Paula quanto o livro da Rayana, também o livro do qual a Nicole participou e que teve uma equipe grande também, né, de editores do curso de letras, a impressão que dá quando a gente abre o arquivo e começa a ler e começa a ver o projeto gráfico é de que vocês já fazem isso há muito tempo, né? Então, como professor, eu fico... Estou falando no meu nome, mas falo no nome também dos outros colegas, né? A gente fica muito orgulhoso quando a gente vê esses resultados, assim. E aí queria que você falasse também, Rayana, de como é que foi esse processo de editar os textos dos colegas, se essa relação, né, você como editora, colegas do curso de letras como autores, como é que foi se houve interlocução e como é que você sente esse processo de preparação de textos de colegas? No início, a gente ficou com um certo receio, porque a gente pensava, o livro está organizado pela Joelma, o que vai ter aqui para a gente poder ver? Não vai ter nada. E, assim, quando a gente começou, a gente foi identificando coisas que nem nós mesmos conhecíamos tão a fundo, assim, para poder sugerir uma modificação, né? Então, assim, a gente foi
foi vendo como que é a diferença do trabalho, né? Ali a gente deixava de ser colegas da mesma sala, do mesmo curso, para ter uma visão mais profissional sobre aquele texto. E foi isso que fez a gente conseguir caminhar. A gente conseguiu, em um certo momento das nossas conversas, separar quem era a Joelma, quem eram os nossos colegas autores e o que a gente tinha que fazer ali com aqueles originais. Muito legal. Bom, gente, eu vou pedir para vocês ficarem aí no cantinho. Eu agradeço pelo relato de vocês. Parabenizo novamente em nome da equipe da LED, em nome de toda a comissão editorial. O trabalho de vocês ficou belíssimo. Torço para que Nicole continue escrevendo, porque realmente tem talento aí. Os seus colegas também, seus ex-colegas de turma. E torço para que Ana Paula e Rayana sigam também nessa trajetória da edição de uma maneira ou outra, porque eu acho que a edição no Cefet e a edição em Minas Gerais, em BH, tem muito a ganhar com o trabalho de vocês. Agradeço e vou então pedir para o Emerson trazer para a nossa tela as professoras, né, que organizaram esses trabalhos. Professora Bruna Ferraz, professora Mariana Jafé, professora Joelma Xavier. Então, também, né, vou repetir os agradecimentos em nome da comissão editorial, em nome da equipe da LED. Para vocês, eu agradeço particularmente por serem colegas muito queridas, assim, muito parceiras em tudo. Fico muito contente que vocês e outros colegas estejam reconhecendo o papel da LED, que tenham topado esse desafio de fazer esses livros com a gente, e, sobretudo, a relação de confiança, né, que implica você entregar um material reunido, produzido com muito carinho, junto com os alunos, né? Nos 3 casos são materiais que vocês compilaram a partir de trabalhos em sala de aula. Então, eu agradeço por essa confiança, porque eu acho que não é um trabalho simples esse que vocês fizeram e espero que outros desses trabalhos venham no futuro de vocês e de outros colegas também. Vou seguir a ordem que eu fiz com as meninas, né? Vou começar pela Bruna. Então, Bruna, obrigado pela confiança de novo. Queria que você comentasse um pouco sobre o Ceferno, como é que foi esse processo. Boa noite a todos. Zé, Joelma, Mari, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Zé e à LED pela confiança no trabalho, pela edição primorosa. O livro está muito lindo. E um agradecimento especial ao Alexandre, que fez as ilustrações com todo carinho. Ele ilustrou os 17 contos e um poema que abre a nossa coletânea. Então, enfim, eu estou super feliz e super orgulhosa desse trabalho. O projeto Ceferno começou em 2018, numa aula na qual eu levei um conto de Edgar Allan Poe para discutir com os meus alunos, A Máscara da Morte Rubra. Na época, era uma tentativa de instigar jovens leitores, né? E geralmente a temática do terror e do mistério os envolve bastante. Não poderia imaginar nunca que esse conto se tornaria tão atual, né? A Nicole mencionou, inclusive numa fala super lúcida. Nicole, parabéns pela exposição. Fiquei aqui super orgulhosa da fala da Nicole. Enfim, a Nicole menciona rapidamente que o conto é ambientado, né, em razão de uma peste, e algumas pessoas, então, se confinam num castelo. E, enfim, foi exatamente isso que nós vivemos, né, e estamos vivendo nesses últimos 2 anos. Então, quando o Zé me pediu para escrever o prefácio desse texto, e isso foi no inicinho da pandemia, né, no primeiro semestre deste ano, sim, então não tão no início da pandemia, sim, mas, enfim, eu revivi, né, toda essa história e fiquei pensando como esse acaso, né, e como a literatura nos faz compreender a própria realidade.
Então, foi uma surpresa reler o conto do Poe com um olhar atual e, ao mesmo tempo, resgatar as memórias daquelas turmas de primeiro ano que estavam, né, com aquela a grande alegria de ingressar no Cefet. Depois, o trabalho que os alunos fizeram após a leitura instigou mesmo a passagem de função, e eles foram convidados à escrita, e a escrita do gênero narrativo. E o resultado, vocês vão ver, mas o resultado já me deixou muito orgulhosa com o potencial de escrita desses jovens, né? E aí, em 2019, eu ministrei uma disciplina de revisão de textos 2 e propus aos alunos da disciplina de revisão que fizessem a leitura desses contos, a revisão desses contos e a seleção também. E aí foi muito legal, porque os alunos puderam fazer exercícios de revisão de uma maneira mais real, né? A prática realmente tinha um objetivo final, que era o da publicação desses textos. Então, esses alunos fizeram a revisão dos contos e escreveram o pós-fácil do livro, falando um pouquinho sobre o trabalho do revisor, que é muitas vezes um trabalho invisibilizado, né? Mas extremamente importante. A gente sabe, e nossos alunos da Letras vivenciam isso na prática, que um livro não é o texto entregue pelos autores, né? Enfim, então fica o meu convite à leitura desse livro. O livro está lindo, e eu quero muito que vocês, enfim, baixem o livro, compartilhem, porque vale muito a pena a leitura. Obrigado, Bruna. Eu estou 100% de acordo com você. Eu fiquei muito, não surpreso, porque eu já sabia da qualidade desses textos, mas esses últimos dias, né, a gente estava se preparando para o lançamento, eu estava vendo os últimos detalhes do livro, e fiquei muito maravilhado assim, com isso que você falou, o potencial de escrita desses alunos, desses ex-alunos, né, e também da qualidade do trabalho dos revisores que você ajudou a formar. Então, eu te agradeço por ter atuado nessa dupla frente aí, né, de ter coordenado o trabalho tanto de pessoas tanto no ensino médio quanto na graduação, e concordo que o resultado ficou lindo. Isso é mérito da equipe, né, da LED, que trabalhou nesse design. Também menciono o Alexandre, que é o nosso ilustrador do coração, né, no curso de letras, no pós-ling, talentosíssimo também. Eu tenho coisas do Alexandre na minha casa penduradas na parede. Então, a gente teve muita sorte aí nesse trabalho. E espero que outros trabalhos venham, Bruna. Acho que, não sei se você concorda comigo, mas acho que essa ideia de reunir textos, né, dos estudantes do médio, tanto nas disciplinas de redação quanto de literatura, eu acho que tem bastante coisa legal para fazer nesse sentido, né? Então, obrigado. E vou passar, então, agora para a Mariana. Mariana também, minha colega querida, que está aqui, né, representando um conjunto de organizadoras do livro Sistema Prisional Brasileiro e Alternativas Penais. Mariana, obrigado. Conta para a gente aí um pouquinho também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço muito a LED, né, na figura do Zé, amigo, querido, colega, mas por toda a equipe. Foi muito bom ouvir a Ana Paula contar do processo. Queria agradecer muito também a professora Carla, que é quem estaria nesse momento que não pôde, por uma questão pessoal de última hora, então a Carla Barbosa Moreira, e também a Renata, que não assina como organizadora, mas que me substituiu no processo de licença maternidade no meio aí do livro. Então é interessante ver que esse livro, como a Ana Paula falou, ele teve uma história, né, com todos esses imprevistos que a pandemia nos impôs. Então, ele é um livro que começa a ser publicado em 2019, no âmbito da disciplina de redação, numa parceria entre duas professoras, né? Então, nós duas, eu e Carla, tínhamos as turmas de mecânica e hospedagem, e resolvemos pensar em um projeto de ensino, e
fazia parte desse projeto de ensino uma publicação. Mas eu posso dizer que esse processo nos mostrou muitas questões sobre a relação entre o projeto de ensino e o processo editorial, né? Então, isso é muito interessante, porque nós temos questões de pesquisa, inclusive, que nascem desse fazer, né? Então, Zé também faz parte, eu e Carla, de um grupo de pesquisa que pensa em divulgação do conhecimento, em tecnologia, edição, discurso. Então, nessa praxis, nesse fazer e pensar, né, articulados, a gente avança. E aí a gente elegeu como tema, eu e Carla, mas deixamos muito a turma se envolver no processo e propor questões. Então, a gente, com o tema dos textos argumentativos e esse tema do sistema prisional, trabalhamos com diferentes gêneros, com editorial, com artigo de opinião, com debate, um debate promovido no Cefet presencialmente, que os meninos mediaram, convidaram as pessoas para participar, com uma peça Banho de Sol, né, da Zula Cia de Teatro, no CCBB, que foi muito legal, que as turmas puderam participar, da leitura de um livro, Cartas de uma Menina Presa, da Débora Diniz da Talha. Então, a gente pensou a argumentação nesses diferentes gêneros e propôs como escrita os gêneros artigo de opinião e resenha, mas também trabalhamos com fotografia, com esse registro do processo. Então, a gente sabe que texto sempre é processo, mas mais do que nunca essa proposta do livro tem a ver com o processo. Bom, Zé, não sei se eu já falei demais, teria mais coisas para dizer. Sim, fique à vontade. Eu só queria fazer um comentário com relação a isso que você falou agora, porque eu acho que o trabalho que vocês têm feito, né? Eu falo dos 3 livros, mas no caso do livro que a Mariana e a Carla organizaram, além dos textos, o livro traz alguns desses registros do processo, né? Vocês contam muito sobre esse processo no texto de vocês. Os próprios alunos, né, têm um relato desse processo do debate, da peça e tudo mais, que eu acho que é muito precioso para quem pensa edição e para quem pensa autoria também, para o pessoal da análise do discurso, porque pode parecer que a autoria, para quem está de fora, né, de que a autoria é pura genialidade, pura singularidade, quando na verdade é muita mão na massa, né, muito trabalho coletivo, muita discussão, é processo, né? Então acho que os 3 livros e esse livro em particular, Mari, traz isso de maneira muito evidente, assim, né, de como formar autores. E eu penso como nós mesmos, né, como professores, como pesquisadores, como é que a gente se torna autor? É desse jeito, né? É processo. Ninguém nasceu escrevendo. Então, não sei se você quer comentar um pouco disso, mas fique à vontade. Sim, quero comentar isso, porque eu acho que faz parte do nosso desafio a formação de leitores e de autores, né? Então, e o que é essa autoria no ensino médio? Então, é algo que nos desafia, né, para pensar, mas também essa prática de fazer o texto circular para além da aula, tirar o professor do lugar de leitor privilegiado do texto do aluno e pensar como a escrita significativa tem a ver com a formação e com a produção da autoria. Isso tudo o processo editorial na relação com o projeto de ensino proporciona. Então, isso para a gente é muito evidente. E eleger um tema como esse tem tudo a ver com a Semana de Letras, né? Porque a gente queria discutir seletividade penal, queria discutir genocídio da juventude negra, queria discutir racismo relacionado ao sistema penitenciário, e a gente entende que faz parte da disciplina de redação pensar a leitura e a escrita num lugar de produção, vamos dizer assim, de forma ampla, da cidadania e de defesa dos direitos humanos. Então, é pensar essa autoria também nesse lugar de protagonismo e engajamento em relação às causas sociais, né? E ao que aflige o povo brasileiro, e o sistema penitenciário é algo que a gente precisa transformar. Obrigado, Mari. Tem uma coisa que eu acho agradeço, Zé. Imagina, tem uma coisa que chama muito minha atenção, assim, né, no projeto de vocês, que felizmente saiu e agora está na praça, né, de que lidar com esse tipo de tema, eu comentei também com as meninas que participaram agora há pouco, né, não é simples tratar de um tema como esse no ensino médio,
E o livro demonstra isso, né, de que também nem tudo é consenso em torno do tema, né, é preciso dar voz também à dissidência, à dissonância. Eu acho que esse livro é muito expressivo disso, né. Ô Zé, se eu puder comentar isso, é muito importante dizer que nesse momento a gente exerce a escuta também dessas diferentes vozes dos estudantes, né? A gente não precisa, não quer, não deseja chegar num ponto, numa posição única, mas justamente promover, pensar a argumentação como lugar da persuasão, do posicionamento numa arena democrática, né? E dizer que, assim, para mim é uma alegria, por exemplo, ver um estudante que hoje é estudante de medicina, que escreveu lá no ensino médio, no 3º ano, Daniel Negreiros, um texto sobre a saúde, o desrespeito ao direito à saúde dos presidiários no Brasil. Então, assim, é muito gratificante. E eu queria, assim, também agradecer a oportunidade de estar com a Bruna e com a Joelma, que são 2 professoras que eu admiro demais. Então, assim, que a gente siga fazendo essa relação letras-ensino médio, que eu acho que a gente ganha muito. E pesquisa e extensão juntos, né? Que, nossa... Sim. E acho que esses 3 projetos lidam com essa interface mesmo entre ensino, pesquisa e extensão. Obrigado, Mari. E também, repito o que eu disse para a Bruna, digo para você também, espero que novos projetos aí, seus, de Renata, de Carla, possam fazer parte da LED no futuro. Passo então a palavra para minha queridíssima colega Joelma, minha colega na coordenação também, organizadora dessa obra Porque Ler Machado de Assis Hoje, que também lida, né, Joelma, com a autoria de jovens escritores, alguns jovens críticos literários, e também fiquei muito contente com o resultado desse trabalho e bastante feliz assim com a oportunidade de ler o que esses estudantes, que são meus alunos também, né, o que eles têm a falar sobre Machado de Assis. Obrigado. A palavra é sua. Boa noite, Mari. Boa noite, Bruna. Boa noite, Zé. Boa noite a todos e todas que aqui nos prestigiam por esse momento lindo, né? E acho que antes de qualquer coisa, eu que agradeço de poder estar aqui com vocês por essas, né? Pela delicadeza do convívio e pela presença, né? De parcerias que a gente faz em trabalhos diferentes, né? Muito obrigada. Agradecer muito a LED, assim, realmente fiquei muito impressionada, mas não duvidando jamais do que seria esse trabalho. Eu lembro quando eu mandei o projeto, falei, Zé, será que vai dar certo? Estou um pouco receosa, né? Eu tenho uma historinha para contar sobre esse projeto, mas antes de qualquer coisa, eu acho que eu preciso, né, primeiramente dizer que, como não foi possível, né, a gente trazer todo mundo para essa live, né, que também, nesse formato, as coisas não são, assim, muito grupais, né, digamos assim, mas eu acho que depois a gente pode tentar fazer esse momento, né, e dos abraços, sei lá, acho que chegando aí um presencial, que são os alunos autores, né? Então, primeiramente, muitos agradecimentos aos alunos, equipe LED, que fizeram todo o direcionamento, né, com parceria, com assessoria aí do Zé, da Ilane, da equipe de docentes que acompanham, né, as etapas, e aí os autores, né, porque acho que, acima de tudo, toparam esse desafio. Né? Então, eu vou aqui dizer, eu acho que é importante, né? Ana Paula Vasconcelos, Camila Michel e Marina Araújo, Fernanda Cristiane Monteiro, Yara Mendes dos Santos, Igor Silva Oliveira, Joana França, Mariane de Souza, Vinícius Amaral Fernandes. Muito obrigado, porque vocês toparam, né, essa tarefa, né, que eu acho que, no primeiro momento, ela veio como um convite, assim, vamos fazer o trabalho final da disciplina, né, mas eu acho que depois, as edições, as versões que vocês, né, trabalharam no texto, inclusive antes de ir para a LED, assim, foi um trabalho hercúleo também, né, do lado de cá, né. Então me chamou a atenção, né, quando a Rayana falou, a gente vai receber um texto. De fato, os alunos já haviam se dedicado a algumas versões. Eu acho que esse comprometimento
que nos dá, né, a clara convicção, acho que foi a Bruna que disse, né, um texto quando sai do autor nunca está pronto. Aliás, o texto nunca está pronto, né, gente? Existe uma versão que a gente consegue dizer, olha, pode ir, né? E aí, eu acho que essa sensação, né, do fazer junto também, a partir da disciplina que foi trabalhada, eu acho que já foi uma grande experiência para todos nós, né? A historinha que eu preciso contar acho que já houve alguns comentários aí, né, durante a apresentação, né, não sei se foi a Paula Renata, no sentido de onde está o Machado de Assis, né, assim, em toda a cena, ou o Machado sempre está na cena, se não sempre, ele deve estar sempre, né. Então, acho que começa um pouco por aí, né, por também ser um mote, né, uma das razões de dedicação de meus estudos, né, e também ter me assustado um pouco, né, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo Machado, várias pessoas, inclusive alguns estudiosos de literatura, que se assustaram, né, nossa, mas você vai estudar Machado, né, então, e isso às vezes é comum na universidade, né, estando no banco, né, de uma graduação, às vezes a gente escuta um comentário dessa natureza e fica com aquela experiência de leitura, às vezes, infelizmente, mal feita na vida escolar, de um autor como Machado de Assis, né. Então, acho que primeiro é pedir licença a ele por esse trabalho, né, e agradecer por todo o legado, né, que é Machado de Assis, um clássico sempre e sim, né, especialmente no sentido da perspectiva de ser uma obra aberta, né, e eu acho que as intervenções que os alunos fazem, né, de mecanismos críticos, de desdobramentos da fortuna crítica, foi muito nesse sentido, né, de entender o convite, assim, quando a gente lia um texto e queria ler outro, ia para uma perspectiva historiográfica, o outro ia, né, para uma abordagem mais sociológica. Então, acho que esses movimentos que a gente fez nas conexões também das leituras, né, que nos auxiliaram, o Chalub, o Bose, né, que são autores fundamentais, né, no estudo da fortuna crítica, o Antônio Cândido, né, dentre outros. Então, nós fizemos, né, acho que é importante dizer que essa disciplina inicialmente foi proposta, né, em 2019, claro, a gente não... quando ela foi desenvolvida, ela veio para esse formato remoto, e era muito curioso, né, a gente talvez nessa experiência ainda do ensino remoto, e a sala cheia, e todo mundo lendo. Então, acho que foi, primeiro, uma grande experiência, assim, para mim, né, e eu acho que para os alunos também, de fato, né, de ter essa oportunidade de uma experiência literária, assim, da gente ler, da gente reler, da gente conversar, né, e eu acho que a grata surpresa de poder ter, né, textos de abordagem né, nessa direção crítica, que nos deram essa dimensão, né, a dimensão dessa experiência, assim. Então, eu fiquei muito grata, eu acho que, inclusive, tem hora que dá uma certa saudade das aulas, assim, que é muito bom, né, quando você tem, mas, na verdade, é sempre muito bom estar com Machado de Assis, né? Então, eu acho que deu essa sensação também, e foi muito importante. E daí, sobre a pergunta, né, esse foi o objetivo, assim, olha, vocês vão me dizer por que ler Machado de Assis no século XXI, por que ler Machado de Assis com 20 anos, com 21, com 22, né, que é a faixa etária média desse nosso público, e um público leitor, né, alguns já com pretensões, né, de formação de crítica literária, de abordagem, né, mais profundas nos estudos literários. Eu acho que esse tipo de experimentação, né, de não ter medo de trabalhar com fortuna crítica, especialmente de um autor como Machado, né, então, assim, a obra é imensa, né, mas nós escolhemos 2 romances, que foi de onde partiu também o mote dessa disciplina. A gente leu o Helena, pouco conhecido, pouco lido, e leu Dom Casmurro, mas leu Dom Casmurro, né? Então, trazer as personagens, trazer os dilemas, as perspectivas que cada obra, né, traz nas suas
dimensões, e ficando com aquela vontade de ler mais, né? Eu tenho certeza que a gente vai ter outras disciplinas aí mais para frente, né? E vai ter muito ainda o que dizer, o que falar, e daí estão todos convidados, né? Agradeço também ao professor doutor Newton de Paiva Pinto, que gentilmente nos, né, preparou um lindo prefácio. O Newton é especialista em Machado, né, especialmente no teatro machadiano, tem um trabalho muito rico, né, e foi muito bonito, assim, né, tê-lo conosco, assim, a maneira como ele colaborou, né, o prefácio está belíssimo, então eu estou muito feliz, né, fico honrada pelo cuidado que todos vocês da LED tiveram, pela delicadeza, né, e o trabalho inteligente que os alunos ofereceram, né, seja na dinâmica das leituras, né, seja na preparação, porque é isso, é dedicar, né, estudar a literatura, né, ter esse cuidado, né, que eu acho que a literatura merece, né, e um autor como o Machado de Assis sempre merece, né, então, muito obrigada a todos vocês, e fica o convite à leitura, o livro está aí para ser baixado, né? Obrigada. Obrigado, Joelma. A Joelma, você comentou uma coisa interessante e algo que eu falo para vocês três, além de ter lido os textos dos estudantes, né, que vocês compilaram, que vocês cuidaram com muito carinho, porque também os livros saem bons quando existe um trabalho prévio que é feito com muito cuidado, né? E nos 3 casos a gente sentiu isso. Mas também dos paratextos que chegaram para a gente, porque para a gente que trabalha com edição, os paratextos são importantíssimos. Então, o prefácio que o Joelma mencionou, também no livro que Mariana e Carla propuseram, né, a gente tem um paratexto super legal. No caso do livro que a Bruna organizou, o próprio prefácio dela, também o texto dos alunos revisores, que traz questões importantíssimas para a gente sobre esse processo. Então, eu também queria agradecer vocês por esse cuidado, né? Acho que esse tipo de diálogo, né, com essas pessoas, que elas também possam fazer parte desses produtos, é super rico para a gente, assim. Então é isso, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, o espaço é de vocês. Posso partir para as perguntas também. Quer falar, Mari? Se tiver pergunta, eu ia agradecer o prefácio do livro, que eu esqueci de mencionar, Daniela Tiffany, uma pesquisadora sobre o sistema penitenciário, que trabalhou muito com penitenciárias femininas e que compôs as mesas de debate, né, no Cefet. Então, ela contribuiu debatendo e depois ainda, né, nos deu a honra do prefácio, e no momento também perto de licença maternidade, enfim, foi um esforço gigante dela, e eu queria também agradecer os alunos do 3º ano, que muitos não estão sabendo, não estão aqui, que a gente prometeu um segundo lançamento. Então, um lançamento na expectativa de que todos possam pisar no Cefet e se abraçar no momento espero que não demore a chegar. Então, não, em nome da LED, eu já antecipo para vocês que a gente também está ansioso para que esse momento de lançamento possa voltar a ser presencial, né? Que a gente possa também imprimir alguns desses livros, assinar, né? De colocar também esses estudantes nesse... Isso também é ser autor, né? Ser autor é também participar desse momento e fazer dedicatórias, enfim. E, claro, a gente também se coloca à disposição para fazer esses outros lançamentos acontecerem com mais tempo, com mais pessoas podendo participar, podendo falar. Eu vou aproveitar esse momento para responder a pergunta que a Edilene Toledo fez. Ela pergunta se a LED recebe outros trabalhos feitos com estudantes de outras unidades do Cefet para fazer outras coletâneas de obras. Edilene, com certeza... assim, infelizmente a LED ela tem uma capacidade de trabalho reduzida no sentido de que somos poucos, né? E de que a gente, como nas outras unidades do Cefet, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas a ideia do Selo Barulho é justamente essa, né? De que não seja um projeto
só dos 2 campos de Belo Horizonte, que ele possa também trazer para o diálogo os outros campos do Cefet. Então, se tiver projetos aí, a gente vai receber com muito carinho e vai avaliar, e quem sabe no futuro você também ajuda a construir aí essa nossa coleção e o catálogo da LED como um todo. Digo isso pelo catálogo da LED também, né? A ideia é que a gente cada vez mais possa trazer outros colegas, a comunidade escolar como um todo, né, para esse processo. Então é isso. Eu queria mencionar todos os comentários que o público tem feito, mas claramente as pessoas já estão entrando nos livros, já estão adorando, já estão baixando. Vários elogios aqui com relação ao projeto gráfico. Também os estudantes, né, falando dessa participação nos projetos, agradecendo vocês 3 por terem tido essa oportunidade. Então é isso. Eu não sei como é que eu faço esse pedaço do roteiro, mas eu queria muito. A gente não vai caber todos nós aqui nessa live, né? Porque o StreamYard só permite que estejamos 6 por vez. Então eu queria quebrar um pouco o protocolo e vou fazer o seguinte: eu vou sair, né? E é isso que os editores aprendem a fazer também, sair um pouco do centro da cena. E deixar aqui vocês 3 e que as 3 estudantes possam encerrar essa live. Vocês topam? Então tá bom. Então eu vou me despedir, agradecer. Botei vocês na fogueira, né? Eu sei. Mas antes de me despedir, eu vou já deixar o convite para todos vocês também participarem da segunda live da LED, que vai acontecer amanhã. Amanhã também serão lançados vários livros e quero agradecer o colega Wagner Moreira, o colega Rogério Barbosa, que também fazem parte da comissão editorial da LED. Amanhã a gente vai lançar 4 livros. O professor Luiz Henrique, que é o vice-coordenador da LED, vai mediar essa discussão. Assim como no caso do Selo Barulho, né, que está estreando hoje, amanhã a gente vai estrear a série Leituras. Tenho certeza que Bruna, Joelma, que são da literatura, a Mariana com certeza também vai adorar. A série Leituras é a série que vai republicar clássicos da literatura, né, livros que estão em domínio público e que os nossos estudantes de letras, sob supervisão do professor Rogério, estão reeditando aí, pensando em novas leituras, né, dessas obras. E também, sob coordenação do professor Wagner e com uma equipe ampla também de organizadores, o livro Corpo Afeto, né, que tem aí essa interface com a extensão, num projeto muito, muito importante nesse momento de pandemia, né, que a gente teve no Cefet. Então, quero já deixar de antemão meu agradecimento a esses colegas, aos estudantes que participaram desses projetos. E então, me despeço e vou deixar a live com vocês. Então, Emerson, por favor, traga as nossas 3 estudantes de volta. Obrigado, gente. Bom, não sei como que nós vamos nos articular agora. Eu queria só ressaltar um ponto que a Nicole comentou primeiro, e eu senti um pouquinho na fala de todos vocês, e o Zé reforça quando fala de um lançamento presencial, futuro, né, com um momento de autógrafos, tudo isso para reforçar o sentimento de confiança. E eu acho que esses livros, né, e a publicação desses livros mostram exatamente isso, que como esses jovens têm potencial e como vocês devem, sim, confiar no próprio trabalho. Então, a Nicole me relatou que ela escreve. Ela diz que escreve, né, Nicole, por entretenimento, mas a escrita da Nicole é muito boa, é muito fluida. No texto de Ceferno é uma escrita colaborativa com outros colegas, mas quero reforçar, né, esse convite, o convite à escrita, mais especificamente à escrita literária. Então, acho que a literatura, inclusive, mais do que uma forma de sobrevivência, é uma forma mesmo de viver.
Enfim, então, nós estamos aqui no improviso. Queria só reforçar, né, essa ideia da confiança e fazer esse convite. Sejamos também escritores, autores, né? Claro que como no exercício de escrita, a leitura é contínua, é para sempre, mas sejamos também escritores. Eu vou perguntar para... Obrigada, Bruna, pelo convite, né? Nosso, eu também faço, né, esse convite. Rayane, agora você vai ter que explicar para o povo a coisa das cores, porque eu vi várias gente comentando, mas por que deu problema? Eu amei, desde o primeiro momento que eles viram mostrar, gente, eu adorei essas cores, eu adoro essas cores, achei que ficou super bonito, mas tem muita gente curiosa, né? Por que vocês foram criticadas pelas escolhas, né? Eu acho que é importante agora contar os segredos, né, os bastidores aí dessas escolhas. Foi um pouco do que o Muniz ele já adiantou, né? Quando a gente começou a definir o projeto, um dos primeiros pontos que a gente falou foi: tem que ter cor forte, tem que impactar. E aí a gente foi trabalhando, juntando cores. A Rafaela Faia, ela é muito talentosa e ela conseguiu colorir todo o rosto do Machado com uma das opções de cores que a gente conseguiu. E foi um trabalho assim, muito difícil e penoso para ela. E quando a gente apresenta no primeiro momento na disciplina, a primeira versão, a gente levou uma chuva de crítica por causa das cores. E assim, a gente ficou, muda, não muda, a gente conversou isso desde o início, que queríamos cor forte, por que a gente vai mudar? E então voltamos para a segunda apresentação da disciplina, reforçando, não, nós escolhemos essas cores, nós estudamos essas cores, nós queremos que fique dessa forma. Ok, esclarecida aí as curiosidades, gente. Obrigada. Eu queria, então, aproveitar para fazer meu agradecimento à Ana Paula, já que estamos agora na mesma tela, e a toda a equipe, porque a gente sabe que a gente entregou, né, foram um movimento de idas e vindas com o material. Ele não chegou fechado, ele, né, nesse meio do caminho, muitas pessoas também fizeram parte dessa interlocução, então acho que vocês foram resistentes também para concluir esse livro. Então, eu sou muito grata a que vocês tenham levado o projeto a cabo até o final com as dificuldades do processo. Então, a Ana falou em desafios, eu falei em desafios, agora eu queria tirar essa palavra desafios e falar da minha gratidão pelo esforço e dedicação de vocês e do professor José Muniz para concluir esse projeto. A gente agradece, Mari. No final, a gente falou assim, nossa, conseguimos. E veio com a responsabilidade de estrear um selo, a LED recém-nascida ali, mas deu tudo certo. E a gente agradece, assim, até para a gente entender que nem sempre a gente vai pegar trabalhos fechadinhos aí na vida profissional e vem com as dificuldades e a gente conseguiu lidar e entregou um produto. Eu espero que todo mundo goste e seja mais aí uma leitura, né? Ok, só gente. Comentando. Desculpa, Joelma, só queria contar uma coisinha rapidinha de bastidores. Acho que a Nicole faz coro ao que eu vou contar agora. Como os alunos escreveram os contos de Seferno em 2018, quando eles estavam no primeiro ano, e o livro, né, se materializa somente agora, muitos releram os contos e me disseram, confessaram que não lembravam e ficaram assim muito comovidos com a qualidade do texto. Então eu tive aluno que falou assim: professora, jura? Eu escrevi isso? Então só queria comentar isso porque nas conversas que eu tive com a Nicole, se você quiser falar rapidamente também sobre isso,
ela me falou desse esquecimento, né? Já não lembrava tanto do enredo do conto do Poe, enfim, voltaram aos textos que produziram e tiveram, além de uma sensação de estranhamento, uma alegria pela qualidade, ou seja, eles mesmos reconheceram essa qualidade. Enfim, então, se quiser comentar um pouquinho, Nicole, sobre essa distância temporal. Sim, completamente. Eu também tive esse distanciamento do texto. É, inclusive, uma coisa muito interessante, porque você escreve o texto com uma cabeça, com um olhar, e aí depois você volta para o texto e você vai reler ele como uma pessoa diferente. Então, você interpreta o texto diferente. Foi muito engraçado isso, ler meu próprio texto, surpreender com o que eu escrevi. E não só com a qualidade, mas também como eu não lembrava alguns detalhes, né, do que estava escrito, surpreender com o texto. Eu acho que isso serve de incentivo também. Se você está querendo escrever alguma coisa aí e você acha que você vai se arrepender para sempre, não. Em algum momento você vai, inclusive, esquecer que você escreveu e vai poder se surpreender com o seu produto. Então, eu acho que é realmente muito interessante isso. Bom, eu gostaria que a gente, né, que a gente pudesse, se houver perguntas, claro, vocês, por favor, se manifestem aí no bate-papo, mas eu vou fazer uma proposta para a gente dar um encaminhamento também, né, para encerrar a mesa, que as nossas editoras possam, primeiramente, falar, como uma fala final, Ana Paula, vamos nessa ordem, né? Ana Paula, a Rayana e a Nicole, pode ser? E depois, Mariana, Bruna e eu, aí a gente vai encerrar daqui a pouquinho, pode ser? Ana, com você. Acho que eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade do Cefet, conseguir, né, agora ter uma editora e a gente ter na prática, viver na prática, né, vivenciar na prática uma edição de um livro por completo, pegar o texto, como a Bruna estava falando, o texto do autor ele não vem pronto para só chegar e colocar uma capa e ele está certinho. Tem um trabalho muito grande por trás que o Cefet permite, através, né, por meio da LED, na verdade, e a gente só tem a agradecer mesmo por tanta oportunidade, de tantas produções que estão sendo feitas aí ao longo do curso e agora mais ainda com a LED disponível, mais um recurso disponível no Cefet para o nosso curso. Obrigada. Eu também queria agradecer essa oportunidade que a gente teve. Primeiramente, primeiro foi um impacto, um susto, vou ter que fazer isso, como que eu vou fazer? Mas, assim, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que a gente realmente tem um certo embasamento. A gente já viu muito conteúdo que faz com que a gente consiga produzir e vem aqui de novo a questão da confiança, né? A gente, sim, consegue produzir, a gente consegue fazer trabalhos que nem mesmo a gente acredita no final. Foi eu mesma que fiz isso, nossa, ficou tão bom assim. E essa oportunidade a gente só teve por causa da existência da LED, né? Se não fosse a LED, se não fosse esses textos, não fosse essas disciplinas, a gente não estaria aqui lançando esse material maravilhoso e contando as experiências, né, como foi desde o processo da escrita até chegar agora no produto final. E eu ainda sou a favor de continuarmos o coletivo para conseguir imprimir algumas versões. Eu também queria deixar meu agradecimento, foi muito legal participar desse projeto. Eu tinha gostado do trabalho desde o início, né, quando a gente ainda nem tinha tanto assim tangibilidade do que seria no final, lá atrás, e agora se torna ainda mais gratificante. Eu acho que esse projeto, esse selo, na verdade, né, é uma demonstração assim do papel da escola, né, que o papel da escola é trazer experiências para o aluno que vai dar confiança para ele para fazer o que ele quer, ou também experimentar coisas que ele não gosta. A Bruna fez esse trabalho com a gente, ela também ofereceu algumas leituras para a gente naquele ano, como, por exemplo, A Boca do Inferno, que foi muito importante para mim, eu gostei muito daquela leitura, descobri que eu gostava muito de ficção histórica com ela. Então, eu acho que o que está acontecendo aqui hoje é realmente muito importante, é o que a gente tem que oferecer no ambiente escolar para todo mundo. Nossa, que bom ouvir a Nicole assim falando. Dá mais saudade ainda do ensino médio e da escola, né?
Também só quero agradecer, desejar vida longa à LED, ao Selo Barulho. Foi uma alegria trocar com o Zé sobre a ideia do selo e dizer que isso alimenta muito a nossa prática, e eu reforço, né? Eu concordo muito com a Nicole, faz a escola ter sentido, né? Iniciativas como essa. E o que eu vejo aqui é resultado de trabalho coletivo, como é bom trabalhar junto e depois colher os frutos, né? Então é isso, obrigada também para quem está assistindo até agora, nesse final de ano que está turbulento, né? Gente, eu faço coro à fala de todas vocês, o sentimento que fica é realmente o de gratidão. Estou aqui me esbaldando de orgulho de fazer parte de uma instituição como o Cefet, que proporciona uma educação pública de qualidade. Então, enfim, estou aqui mesmo muito alegre e não me cabendo de alegria, muito curiosa para conhecer e devorar os livros organizados pela Mari e pela Joelma, e também vou só comentar brevemente, eu vi o comentário do Alexandre, esse ilustrador que adiciona sentidos múltiplos ao livro Ceferno, né? Então, a gente tem ali a linguagem não verbal fazendo coro aos textos sombrios, de terror psicológico dos nossos alunos autores. Então, mais uma vez, muito obrigada, LED, muito obrigada a todos os alunos, meus alunos do primeiro ano, aos alunos de revisão de textos, aos alunos que integram a LED, né? Vocês tornaram esse projeto uma realidade. Muito obrigada a todos, estou muito orgulhosa, gente. Muito obrigada a todas vocês por essas lindas falas e pelo trabalho, né? Eu gostaria, né, de, nesse momento, a gente também poder refletir, né, sobre essa ideia de um trabalho com dedicação, que eu muito acredito, né, que, sem dúvida alguma, é o que esses alunos, tanto os autores quanto os editores, também acreditaram, né, na ideia de uma produtividade de significação, que às vezes, né, a escola, a fala da Nicole, acho que foi muito importante nisso, de pensar que a escola oferecer oportunidades de experiência, né, e eu acho que também, Nicole, e vocês nos mostram isso, eu acho que esse espaço de mútuo aprendizado, né, que vocês têm muito a nos oferecer sempre, né. Então, é muito importante, né, que a gente tenha esse protagonismo, que a gente se dedique a projetos, né, e pensando aqui, né, como também, né, articuladores da linguagem, né, num trabalho de formação, vocês já têm hoje, né, um repertório de grande conhecimento, né, no sentido de trazer um domínio, né, da linguagem padrão, né, por exemplo, da argumentação, que é esse trabalho que Mariana tutorou, né, de um conhecimento de leituras críticas, né, da experiência também da leitura literária, que foi o projeto que eu tutorei, da experiência, né, de toda essa inserção, que eu imagino que também tenha sido crítica, né, mas especialmente dessa escrita, né, dentro de uma perspectiva artística, que é o que a Bruna tutorou. A gente não precisa ter medo, né, e o desafio, né, diante desses mecanismos é exatamente a gente se propor a essas aberturas, né, que o conhecimento só abre, né, vai nos abrindo, vai abrindo mais portas, e não deixar, né, que essas vozes, esses autores, sejam abafados, né, por repercussões, talvez, de comportamentos, né, de tendências, de uma tendência a um obscurecimento que existe, né, na história oficial, que existe no cotidiano político contemporâneo, que existe dentro do seio familiar, né? É importante a gente conhecer as múltiplas vozes, de conhecer amplamente a história, de reconhecer, né, inclusive, a participação múltipla também
de vozes distintas na composição da história, né, da literatura, do trabalho acadêmico, né, e esse é o convite que a gente deixa dessa mesa, e vamos trabalhar, né, acreditando também nos afetos, porque acho que é por aí que a gente vai, né, consegue fazer mais diferença, né. Muito obrigada, Aled, né, mais uma vez a todos, né, envolvidos, que a gente possa também amanhã, eu tenho certeza que vocês vão amar os trabalhos, quem já visitou lá, né, os livros também, então, que vida longa aí a todos os projetos da LED, Zé, parabéns pela coordenação, né, e Elaine também, e todos os professores e alunos que fazem parte desse incrível projeto. Boa noite para vocês, até amanhã. Na continuidade, gente, não se esqueça, Semana de Letras, então, as oficinas no período da tarde, as sessões de comunicação, né, as mesas na parte da noite e os lançamentos, né? Então, esperamos vocês e até amanhã. Boa noite para todos e todas.